infelizmente, essa é uma música baseada em uma história real. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. E Jeremy é uma música que conta uma história triste, profunda e o cerne dessas questões, na minha opinião, nunca foi tão atual, apesar da gente estar falando de uma música aí do início dos anos 90. A letra foi escrita pelo Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, e conta a história de um adolescente chamado Jeremy Dell, e que tinha apenas 15 anos na época do ocorrido. No dia 8 de janeiro de 1991, o Jeremy havia chegado atrasado na escola para a aula dele de inglês. E quando ele tentou entrar na sala de aula, por ele estar atrasado, a professora não permitiu que ele entrasse. Ela solicitou então que ele fosse até a diretoria para buscar uma autorização por escrito para poder retornar, entrar e assistir a aula. E uma observação aqui muito importante para poder entender o contexto todo da música: o Jeremy era um menino muito calado e ele quase não falava na sala de aula. Obedecendo então a ordem da professora, ele saiu e quando ele voltou, ele falou com a professora: senhorita, eu já tenho aquilo que eu fui buscar. E ele entrou então na sala de aula com uma A, foi até a frente da sala e retirou a própria vida na frente da professora e dos colegas. E é por isso que no refrão da música, quando o Ed Vedder fica repetindo "o Jeremy falou na sala hoje", ele tá se referindo, né, a esse momento que o menino que era tão calado chegou lá na frente da turma e falou. Hoje ele falou alguma coisa, hoje ele passou o recado dele. A ideia seria essa. E é claro que essa história toda configurou um grande trauma, tanto para os colegas ali de sala, como para a professora, para os pais do Jeremy, enfim, uma tragédia. Na época, os jornais retrataram esse ocorrido como se fosse algo assim trivial, o que deixou o Ed Vedder bastante indignado. Porque, cara, se tratava de um menino muito novo, um adolescente de apenas 15 anos, com uma vida ainda inteira pela frente, né? O Ed Vedder então decidiu pesquisar um pouco mais sobre a vida do Jeremy Dell, entender, cara, o que será que motivou aquilo? Aí, nessa pesquisa, entendendo um pouco melhor, ele acabou descobrindo que o Jeremy não tinha uma relação muito boa com os pais, nem com o pai, nem com a mãe. E esse menino calado que ele era na escola se refletia em casa também. Enfim, tudo ali vira uma grande bola de neve que acabou culminando nessa personalidade muito fechada, muito retraída, de guardar os próprios sentimentos e não conversar com ninguém sobre o que tá se passando ali, né, dentro dele. Possivelmente um quadro de tristeza profunda ou até mesmo de depressão nunca tratado e que ele enfrentava sozinho. Só que o Jeremy tinha uma maneira de colocar isso tudo pra fora, esses sentimentos e esse turbilhão que morava ali dentro dele, e era fazendo desenhos. Ele gostava muito de desenhar e a gente vai ver inclusive no comecinho da música que é como o Ed Vedder meio que começa a contar essa história, que o Jeremy Dell tava ali em casa desenhando figuras. E tem um fato também muito interessante: quando o Ed Vedder tava fazendo a pesquisa toda, né, pra poder entender melhor aquela situação, ele acabou se lembrando de um próprio trecho da história da vida dele, quando ele era adolescente, que tinha um menino na escola onde ele estudava que também era bastante calado, bastante retraído, e todo mundo pegava muito no pé do moleque porque ele era na dele, mais calado e tal. Inclusive, o Ed Vedder era um dos caras que pegava no pé do menino e ele se arrepende bastante disso. Ele fala que agradece pelo fato de nunca ter acontecido o pior, porque de fato isso, cara, é uma coisa péssima de se fazer, né? A gente precisa entender e aceitar as pessoas como elas são. E aí ele vai contar também na letra da música que teve um episódio lá da vida dele de um dia que esse menino explodiu com todo mundo que costumava encher o saco dele. Saíram lá na briga, no soco, enfim, depois tem ali um pedaço da música que conta essa história. Cara, Jeremy é uma letra bastante profunda e que nos traz muitas reflexões, e se você quiser viajar na letra da música junto comigo, eu te convido a conhecer o podcast Cara, Que Viagem, disponível no Spotify, onde a gente mergulha ali em algumas letras de música para fazer algumas reflexões sobre a vida. Eu vou deixar o link pro podcast aqui embaixo na descrição do vídeo. Te espero lá. Claro, quando essa aula aqui terminar, obviamente. E ó, se você é fã do Pearl Jam, já tem aula aqui no canal com Alive, com Black, com Soldier of Love, com Better Man. Ou seja, mais uma opção aí de maratona pra você de aulas de inglês com música. Eu vou deixar o link pra todas essas aulas também na descrição do vídeo. Mas hoje, bora lá aprender a cantar e aprender inglês com a música Jeremy do Pearl Jam. Na primeira estrofe, a música
fala o seguinte: at home drawing pictures of mountain tops. At home, em casa, desenhando. Aí aqui a gente tem o verbo draw, de desenhar, na sua forma ing, que indica algo que está acontecendo. Então, em casa, desenhando figuras, desenhando gravuras. At home, drawing pictures of mountain tops, de topos de montanhas. With him on top, com ele no topo. Him, aqui que é o object pronoun. Em inglês, depois de verbos e preposições, nós usamos os object pronouns. E aqui a gente tem o with, que é uma preposição, ou seja, depois da preposição, o object pronoun him aí. Então, em casa, desenhando figuras de topos de montanhas, com ele no topo. With him on top, lemon yellow sun, um sol amarelo limão. Então, na figura, nas gravuras que ele estava ali desenhando, existiam topos de montanhas, ele estava no topo da montanha e também nas gravuras havia um sol meio amarelo limão. Lemon yellow sun. Arms raised in a V. Os braços levantados em V. Sabe quando você levanta os braços fazendo V de vitória? Arms raised. Braços levantados em V. In a V. The dead lay in pools of maroon below. Os mortos deitados, estendidos em poços de marrom abaixo. Então, é um cenário já bastante assim, né? Cara, o que essa figura, o que esses desenhos, o que ele tá tentando expressar com esses desenhos, com essas figuras, né? Bastante perturbadoras. Então, ele tava em casa desenhando figuras de topos de montanha, com ele no topo, e ele no topo com os braços levantados em V. E abaixo dele, os mortos estendidos em poças, em piscinas, né? Pools, mas aí a gente poderia traduzir como poças ou poços de marrom embaixo dele, abaixo dele. The dead lay, os mortos estendidos em pools of maroon, em poços de marrom. Esse marrom podendo ser sangue, podendo ser lama, enfim, um cenário bastante perturbador. Abaixo, below. Daddy didn't give attention. O papai não dava atenção. Didn't, que aqui a gente tem o verbo auxiliar do passado, que é o did, na sua forma negativa e contraída. Did not, que vira didn't. Então, eu tô negando no passado. O papai não dava, didn't give attention to the fact that mommy didn't care. Ao fato, então, o papai não ligava, ele não dava atenção ao fato de que a mamãe não tava nem aí, que a mamãe não ligava. That mommy didn't care. Mais uma vez, o didn't aqui, verbo auxiliar do passado, negando. Então, o papai não dava atenção ao fato de que a mamãe não ligava. Daddy didn't give attention to the fact that mommy didn't care. King Jeremy, the wicked. Rei Jeremy, o perverso. King Jeremy, the wicked, ou ruled his world. Ele governava, ele que ditava as regras, ele que dava as regras, que é o verbo rule, ele que dava as regras no mundo dele. Ele que governava o mundo dele. Ou ruled his world. Jeremy spoke in class today. O Jeremy falou, spoke, que é o passado do verbo speak. Speak é um verbo irregular, ou seja, no passado ele assume uma outra forma. Speak no passado vira spoke. Jeremy spoke in class today. O Jeremy falou na sala hoje. Jeremy spoke in class today. Bora cantar essas 3 primeiras estrofes aqui, já incluindo o refrão, junto comigo. E ó, se você tá chegando agora, se você é novata por aqui, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal English and Music. A nossa ideia aqui é aprender inglês com música, com o foco de pincelar alguns tópicos gramaticais e ter uma concentração maior na parte de cantar, de pronunciar as palavras, para você ganhar mais ritmo, mais velocidade, lapidar a sua fala e a sua pronúncia, e música são um excelente exercício para isso. Certo? Então, ó, nosso foco aqui não é em afinação, em tom correto de canto, beleza? O nosso foco aqui é o quê? Diversão em primeiro lugar, acima de tudo. Você se divertir, você soltar a sua voz aí, cantar junto comigo, entendendo a letra, que a gente sempre dá essa passada aqui nas estrofes antes de cantar. E aí, é lógico, para sua experiência ser ainda mais legal e divertida, no final da aula, eu deixo um karaokê preparado da música completa na íntegra para você treinar, cantar a música toda, e eu faço isso com muito carinho para os inscritos aqui do canal.
canal. Então, se você ainda não tá inscrito ou inscrita, já aproveita, se inscreve e já ativa o sininho das notificações também, porque toda semana tem aula nova por aqui pra você não perder nada. Então, bora lá, a gente vai cantar 2 vezes. A primeira vez a capela e a segunda vez já entra um acompanhamento de karaokê e a gente canta em sequência, uma etapa seguidinha da outra, beleza? Mais importante que você cante comigo em voz alta, tentando pronunciar as palavras da forma correta. Vambora! At home, drawing pictures of mountain tops with him on top. Lemon yellow sun, arms raised in a V. The dead lay in pools of maroon blow. Daddy didn't give attention, oh, to the fact that Mommy didn't care. King Jeremy the wicked ruled his world. Jeremy is spoken class today. Jeremy is spoken class today. At home, drawing pictures of mountain tops with him on top. Lemon yellow sun, arms raised in a V. The dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention, oh, to the fact that Mommy didn't care. King Jeremy the wicked ruled his world. Jeremy spoken class today. Jeremy spoken class today. Clearly I remember picking on the boy. Aqui já começa a ser contada a parte da história que o Ed Vedder se lembrou lá da adolescência dele, que ele ficava enchendo o saco do menino, que era mais quieto, mais tímido, mais na dele. Clearly, claramente. Então aqui a gente tem o advérbio. Como que nós formamos advérbios em inglês, Renata? Uma das formas é a gente pega o adjetivo clear, que é claro, e coloca o ly ali no final e vira clearly. Claramente, eu me lembro. Clearly, I remember. Picking on the boy. Ficar enchendo o saco do menino. To pick on someone significa isso, é ficar enchendo o saco, perturbando o juízo. Eu me lembro claramente de ficar enchendo o saco do menino. Clearly, I remember picking on the boy. Seemed a harmless little Aqui é um pequeno palavrão, ok? Um jeito bem informal de se comunicar, não usem isso na linguagem formal de vocês, né? Um jeito assim que aparece muitas vezes em letra de música, né? Grunge, rock e tal, a gente vê, pode acontecer. Seemed, parecia, então aqui a gente tem o verbo seem, de parecer, no passado. Seem é um verbo regular, ou seja, no passado, só colocar o edzinho ali no final. Seemed harmless, harm, que é tipo de prejudicar. Então, quando eu coloco esse sufixo, ou seja, né, no final da palavra, a gente tem esse L-E-S-S, less, é alguma coisa de menos. Então, que iria prejudicar menos, ou que não iria prejudicar, parecia uma bobeirinha de nada que não ia prejudicar ninguém. Ficar enchendo o saco do menino? Parecia, na época, para ele, algo que não prejudicaria em nada. Seemed a harmless little fun. But we unleashed a lion. Ah, mas nós liberamos um leão. Ou, but we unleashed a lion. Gnashed his teeth. Aí aqui a gente tem um idiom, que é uma expressão idiomática. E nas nossas dinâmicas de música aqui do canal, quando aparecem expressões idiomáticas, eu gosto de trazer para contextos além da letra da música, para que você entenda como a expressão é usada. Ah, Renata, mas o que são idioms? O que são expressões idiomáticas? São essas expressões usadas pelos falantes nativos, assim como nós também temos inúmeras expressões que nós usamos em português. A grande questão das expressões idiomáticas é que elas não podem ser traduzidas ao pé da letra. Expressões idiomáticas são sempre entendidas dentro do contexto, porque se for traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, elas não vão fazer o menor sentido. Então, olha só, pegando aqui a definição lá do Cambridge Dictionary, que inclusive é um dicionário excelente, online, gratuito, a gente tem lá a definição dessa expressão idiomática, desse idiom, que é gnash your teeth.
To bring your teeth forcefully together when you are angry. Então é trazer os seus dentes juntos de um jeito forçado quando você está com raiva. To bring your teeth forcefully together when you're angry. Exemplo: The monster roared. O monstro rugiu and gnashed its teeth. E fez assim com os dentes. Tipo de cerrar os dentes. The monster roared and gnashed its teeth. E a gente também pode falar de uma forma figurada. To complain angrily and noisily about something. Você reclamar de uma maneira raivosa e barulhenta sobre alguma coisa. Exemplo: New Yorkers gnashed their teeth about the governor's decision to raise property taxes. Os habitantes de Nova York, os nova-iorquinos, New Yorkers, gnashed their teeth, rangiram os dentes deles. Aqui, obviamente, dentro de uma linguagem metafórica, dentro de uma linguagem figurada. Eles rangiram os dentes, eles ficaram com raiva e reclamaram sobre o quê? About the governor's decision, sobre a definição do governo to raise property taxes, de aumentar os impostos das propriedades. Então, gnash one's teeth, que significa ranger o dente. E se você quiser conhecer mais expressões idiomáticas, olha só, eu tenho um minicurso, que é um minicurso de expressões idiomáticas, com cenas de Friends e tal, mas se você quiser dar um passo anterior a esse, eu preparei um treinamento só com expressões idiomáticas dentro de músicas em inglês. Então você vai aprender a expressão e vai ver a expressão lá dentro do contexto da música. Além de você receber um e-book exclusivo com todas essas expressões que você vai aprender dentro do treinamento. Eu vou deixar o link para o treinamento Songs and Idioms, canções e expressões idiomáticas, aqui embaixo na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Para adquirir o treinamento é super simples, é só você clicar no link que tá aqui embaixo e o seu acesso é imediato. Eu tô te esperando lá. Voltando pro contexto da música, eles encheram tanto o saco do moleque que um dia ele explodiu e a sensação foi que eles tinham liberado um leão da jaula. E ele rangiu os dentes, gnashed his teeth and beat the recess lady's breast. E deu uma mordida no seio da senhorita, no seio da garota, da menina, quando na hora do intervalo, recess. Então aqui, ó, and beat, que é o passado do verbo bite, de morder, mordeu, gnashed his teeth and beat the recess lady's breast. O seio da garota no recesso. Então, durante o recesso, durante o intervalo, ele mordeu o seio da menina, o seio da garota, da senhorita. And beat the recess lady's breast. How could I forget? Como eu poderia, modal verb aqui, could, que traz essa ideia, poderia, como eu poderia esquecer? How could I forget? And he hit me with a surprise left. E ele me bateu, ele me acertou com um soco de surpresa que ele deu ali com a mão esquerda, como se ele tivesse me acertado com um cruzado de esquerda e ele me pegou de surpresa, foi de repente. And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting. O meu queixo ficou doendo. My jaw left hurting. Ou dropped wide open. Ficou meio aberto, meio deslocado. Aqui, a gente também poderia adotar uma linguagem figurada do tipo, me deixou de queixo caído. Essa situação me deixou de queixo caído. Então, a gente pode estar falando tanto de maneira literal, o soco deu uma deslocada, ou então, cara, aquela situação toda, né? O menino que era tão tímido, tão retraído, tão calado, ficou lá, rangiu os dentes, mordeu a menina, deu um soco no Ed Vedder, isso tudo deixou ele talvez um pouco boquiaberto, ok? A gente pode fazer essas duas interpretações aqui com a frase dropped wide open. My jaw left hurting, dropped wide open. Meu queixo ficou doendo e fiquei de queixo caído, ou meu queixo ficou meio deslocado, meio entreaberto. Just like the day. Assim como o dia. O like aqui dentro desse contexto não é o verbo gostar, o like aqui tá indicando esse como. Just like the day, assim como o dia, ou like the day I heard, como o dia que eu ouvi. Heard, que é o passado do verbo hear, de ouvir. Assim como o dia, apenas como o dia, ou como o dia que eu ouvi. Just like the day, ou like the day I heard. Daddy didn't give a
affection. No. O papai não dava afeto. Não. And the boy was something. E o garoto era algo. Era alguma coisa. Was aqui, que é o passado do verbo be, is. Is no presente, porque a gente tá falando do garoto. Ele, he, terceira pessoa. Em inglês, he, she, it. E na terceira pessoa, o verbo no presente é o is. O verbo be no presente, que a gente usa com a terceira pessoa, é o is. Só que aqui tá no passado. O garoto era algo, alguma coisa. The boy was something that mommy wouldn't wear. Que a mamãe não usaria. Aqui, a gente precisa entender o contexto. O que é essa frase? O que essa frase está querendo dizer? Would, que é o modal verb que traz essa ideia do iria, e o wear, que é de usar. Mas não é que a mamãe não saberia usar ou ela não conseguiria usar. É no sentido de a mãe não sabia lidar com o menino. O garoto era algo que a mãe não sabia como lidar, não sabia como tratar. The boy was something that mommy wouldn't wear. King Jeremy, the wicked. Rei Jeremy, o perverso. Ou ruled his world. Ele governava, ele que ditava as regras do mundo dele. Jeremy spoke in class today. O Jeremy falou na sala hoje. Bora cantar essas estrofes junto comigo dentro do ritmo da música. Let's go. Clearly I remember picking on the boy, seemed a harmless little fuck. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess latest breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, dropped right open, just like the day, oh, like the day I heard Daddy didn't give affection, no, and the boy was something that mommy wouldn't wear. King Jeremy, the wicked, ruled his world. Jeremy spoke in class today. Jeremy spoke in class today. Jeremy spoke in class today. Clearly I remember picking on the boy, seemed a harmless little fuck. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess latest breast. How could I forget? And he hit me with a surprise laugh. My jaw left hurting, dropped right open, just like the day, like the day I heard Daddy didn't give affection, no, and the boy was something that mommy wouldn't wear. King Jeremy, the wicked, ruled his world. Jeremy spoke in class today. Jeremy spoke in class today. Jeremy spoke in class today. E aí vem uns efeitos vocais maravilhosos do Ed Vedder. Try to forget this. Tente esquecer isso. Try to forget this. Try to erase this. Tente apagar isso. Try to erase this. From the blackboard. Do quadro negro. Então foi algo, né? Uma tragédia que aconteceu ali dentro da sala de aula e ficou realmente um trauma para todo mundo que presenciou ali aquela situação, tanto a professora quanto os alunos. Então tente esquecer isso. Tente apagar isso do quadro negro. E aí a música caminha pro final, repetindo Jeremy's
spoke in class today. O Jeremy falou na sala hoje. Jeremy spoke in. O Jeremy falou na. Jeremy spoke in class today. O Jeremy falou na sala de aula hoje. Bora lá? Bora cantar junto comigo em voz alta. Let's go. Try to forget this. Try to forget this. Try to erase this. Try to erase this from the blackboard. Jeremy spoke in class today. Jeremy spoke in class today. Jeremy spoken. Jeremy spoken. Jeremy spoken. Class today. Try to forget this. Try to forget this. Try to erase this. Try to erase this from the blackboard. Jeremy spoken class today. Jeremy spoken class today. Jeremy spoken. Jeremy spoken. Jeremy spoken class today. Galera, é um musicão, um clássico do Pearl Jam, mas infelizmente carrega uma história tão triste e tão pesada, né? Me fala aqui nos comentários, você conhecia a história da música Jeremy? Se você curtiu essa aula, curtiu esse vídeo, não esquece, deixa pra mim aqui o seu like, é muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo foi válido pra você de alguma forma e pro YouTube continuar te entregando as próximas aulas que vão rolar por aqui. E se você conhece alguém que é fã do Pearl Jam, eu tenho certeza, cara, que você tem algum amigo, alguma amiga que também curte um grunge, um bom rock and roll, aqui embaixo do vídeo tem um botão de compartilhar. Aperta no botão de compartilhar, encaminha essa aula aí pra galera que você conhece ou nos seus grupos de WhatsApp. Ajuda pra caramba na divulgação do canal, na divulgação do conteúdo e eu te agradeço imensamente por essa ajuda. E ó, se você quiser fazer algumas reflexões sobre, cara, a vida, sobre a letra da música, sobre essa história, eu tô te esperando lá no podcast Cara, Que Viagem, no Spotify. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra gente viajar na letra de Jeremy. E o bacana de acompanhar o podcast lá pelo Spotify é que a gente consegue colocar ali os trechos da música e depois você também consegue escutar a música na íntegra, caso você seja assinante do Spotify. Se não, você pode ir ali curtindo os trechos sem problema nenhum. Mas antes chegou o seu momento do quê? De treinar tudo que você aprendeu aqui ao longo dessa aula. Então fica agora com o karaokê que eu preparo com muito carinho, com muito amor pros inscritos aqui do canal. Se você ainda não tá inscrito ou inscrita, a hora é agora, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber as próximas aulas de inglês com música que vão rolar por aqui. E Carol, karaokê é um momento para você aproveitar de verdade, para você treinar, voltar, repetir várias vezes. E eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo a minutagem, os capítulos aqui do vídeo. Então você pode voltar quantas vezes você quiser para poder treinar apenas o karaokê. É só você ir na descrição do vídeo e clicar em cima lá do minuto onde tá escrito karaokê da música Jeremy. E aí você pode treinar várias vezes, repetir várias vezes e, lógico, se divertir ao longo desse processo. Fica com o karaokê, divirta-se, eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!
you're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.